E eu vou desligar a minha câmera também, e aí eu vou para ficar melhor. E eu vou usar também o Alan como referência, tá bom, Alan? Em alguns momentos Certo. vou falar assim, Alan, tá legal, mudou a tela, tá bom? Vou usar como referência. Obrigado, hein, Tá bom. Alan? Beleza. Então vamos lá, então. Eu vou compartilhar a tela agora com vocês. O intuito agora é a SAP em 4. Alan, mudou a tela para você, Alan? Bom, Tá. O que consiste a SAP em 4? É um exercício muito interessante, por quê? Ele coloca uma situação para a gente da seguinte forma. Você tem, né, um suporte, né? E esse suporte tem uma carga sobre ele. E tem os parafusos de fixação. E ele te pergunta, né, se o parafuso ele vai suportar essa carga. E aí, como que a gente vai descobrir isso? E ele te dá uma série de informação. Ele te dá a distância de centro, né, do centro do parafuso até o centro da carga. Ele te dá a informação do valor, do quanto que a carga pesa, e ele te dá a distância de centro do parafuso. Então, essas informações são importantes para resolver a SAP em 4. Então, vamos lá, então, para pensar numa forma de resolver essa atividade. A princípio, né, a gente tem as atividades que vão ser realizadas em sala de aula. Quais são essas atividades? As atividades são onde você tem o desenho dos parafusos, e aí ele coloca uma coluna do lado e ele vai falando das características que você tem que fazer em numeração. Então, é uma atividade tranquila de fazer. Até pesquisando a gente consegue fazer essa atividade. Essa atividade não é para ser entregue no momento, no AVA, isso é para ter feito no momento presencial. Eu acredito que o professor já tenha feito com vocês. Aí, ó, a gente vai avançando, né? A questão que eu falei para vocês que a primeira atividade que é referente à aula prática, que não é para enviar para mim, essa vocês não vão enviar. Estou mostrando para vocês, tá bom? Aqui agora, eu queria dar uma ênfase nessa atividade aqui, que também foi feito, isso aqui eu acredito que foi feito no momento presencial, mas eu queria reforçar essa atividade com vocês, que é justamente a questão da classificação do parafuso. Na atividade que foi feita em sala de aula, o professor imprimiu a atividade, tem essa tabela aqui, na tabela, e aí do lado tem um parafuso e tem as letras. E aí, por exemplo, ele passa para você as dimensões, e aqui em cima, aqui, ó, bem na parte frontal do parafuso, tem uma indicação 4.6. E aí a gente vai ter que classificar esse parafuso utilizando aqui a tabela. E aí eu tenho um parafuso aqui que é rosca. A rosca é uma rosca parcial, porque não, ela tem um início e ela vai até mais ou menos na metade do parafuso. Se fosse uma rosca total, ela ia daqui, ó, do início aqui até aqui no início do sextavado. Então é uma rosca parcial, ele passa para você os diâmetros. E como que a gente vai classificar? A primeira coisa que ele faz é o quê? É classificar o formato da cabeça do parafuso. Então, ó, a cabeça do parafuso ele pode ser quadrada, né? Pode ser sextavada. E aí ele fala para você qual que é o formato da cabeça. Ele vem aqui e coloca uma cicla, né? Ó, ele coloca uma cicla referente. Essa cicla refere-se ao quê? Ele informa para você que a cabeça do parafuso é sextavada. Depois, a próxima indicação que ele coloca para você é referente à resistência, né? A classe de resistência desse parafuso. Então, é um parafuso sextavado, classe de resistência 4.6. Próxima informação, ele coloca MA. O que é esse MA? Esse MA refere-se ao tipo de rosca, que é uma rosca grossa. Depois, a próxima informação que você vai ter que inserir é referente a AD. Quem que é D? É o diâmetro do parafuso. Conforme o diâmetro do parafuso, vocês vão olhar na tabela aqui, ó, D14. Se é um parafuso, ou M14, né? Porque refere-se a um parafuso em milímetro. Toda vez que eu vejo M6, M10, M12, por aí, daí para frente, apareceu M, eu sei que é uma rosca métrica, que é uma rosca em milímetro. Então, eu sei que é uma rosca em milímetros, se é M14, o diâmetro externo do parafuso é 14. Então, ó, é uma rosca grossa, o diâmetro do parafuso é 14. Olhando na tabela, se alguém me perguntasse qual é o passo do parafuso, é um passo 2. E ele pergunta ainda, né, referente a L, né, o comprimento do parafuso aqui, ó, comprimento do parafuso. E aí ele informa para você, se você olhar na lateral aqui, ó, você tem essa informação, L é igual a quanto? A 70. E RP aqui refere-se à rosca parcial.
Então, essa atividade é justamente o quê? Para classificar um parafuso. Então, enquanto a classificação, eu vou ter que classificar enquanto ao tipo de parafuso ou quanto ao formato da cabeça do parafuso, vou ter que informar a classe de resistência, vou ter que informar o tipo de rosca e o comprimento nominal do parafuso e se é rosca parcial ou se é rosca total. Se fosse uma rosca total, vocês observam aqui a simbologia de rosca, né? Vai até aqui, ó. Se fosse uma rosca total, ele teria que vir até no início aqui do sextavado. Até aqui, tá tranquilo, pessoal? Alan, alguém ficou com dúvida nessa Sim. primeira parte aqui? Tá sossegado ou não? Ou quer perguntar alguma coisa? Para mim tá de boa. Tá tranquilo ou não? Todo mundo sabe o que é filete de parafuso? O que é um filete? Todo mundo sabe, sim ou não? Não. Então tá. Vamos mostrar o que é um filete aqui, então, só para vocês entenderem. Vou só mudar a tela aqui, só para não passar em branco. Eu vou abrir aqui, vou parar de compartilhar aquela tela e a gente vai fazer um esboço aqui. Tá bom? Vou fazer um esboço com vocês e aí eu vou explicar só para que vocês entendam essa questão, o que é um filete, o que é um passo, tá bom? Até agora, quem trabalha na área da mecânica? Tem quantas pessoas que trabalham já na área da mecânica? Eu trabalho. Tá. Eu trabalho também. Vocês sabem diferenciar o que é uma rosca em milímetro e o que é uma rosca em polegada? Geralmente a rosca em milímetro ela é mais fina. Agora a rosca a rosca de polegada ela já é um pouco mais grossa, o filete da rosca. Tá, eu vou mostrar aqui para vocês. Vou colocar aqui e aí a gente vai conversando. Eu vou abrir É lógico que não vai ficar tão nítido, porque eu vou abrir o Paint aqui e aí a gente vai conversando. Paint. Aí eu vou mostrar para vocês. Tá, vou abrir aqui. Vou compartilhar. E aí eu quero que vocês fiquem à vontade para falar, tá bom? Pessoal, Alan, mudou a tela para você, Alan? Sim. Tá, aqui, ó. É claro que é só um esboço. Quando a gente olha para um parafuso, a gente vê a rosca, né? A gente vê assim, esse formato. Eu estou falando, né? Mais ou menos isso. O que é o filete? Não sei se vocês vão conseguir compreender, né? Deixa eu ver se eu pego um parafuso aqui, um formato de um parafuso. Se eu pegar na internet aqui uma imagem de um parafuso aqui e colar aí, que aí vai ficar... No próprio arquivo que tava lá tem o início. Dá para... Só para a gente Dá ter... pra usar ele como exemplo. Vou pegar aqui um exemplo. Ver se dá para pegar aqui um parafuso aqui. E aí a gente faz Deixa eu compartilhar aqui essa tela aqui, eu acho que vai ficar legal. Aí eu volto lá, depois, agora eu volto lá. Só para a gente entender aqui. Tá, vou compartilhar outra tela com vocês e aí eu volto lá. Só para o colega que não sabe o que é o filete. Tá, eu acho que lá vai dar para enxergar, né? Eu acho que não vai ter o formato aqui mesmo. Ah, não, aqui vai dar para mostrar. O filete, pessoal, é essa parte aqui, ó. O filete. É esse formato aqui do parafuso. Tá bom? Aonde que vai a rosca? Na realidade, o filete é a própria rosca. Deixa eu voltar aqui. E aí a gente vai tirar uma dúvida aqui legal. Deixa eu voltar com o Paint aqui. E aí a gente vai conversando. Aqui, ó. O que é a rosca, né? É esse formato aqui, ó. Então, enquanto ao formato, mudou para vocês aí? Sim. Enquanto ao formato, a rosca pode ser triangular, ela pode ser quadrada, ela pode ser trapezoidal, ela pode ser dente de serra, ela pode ser redonda. Então, enquanto ao formato, eu estou falando enquanto ao formato. Enquanto esse formato aqui, ó, ela pode ser triangular, porque quando você olhar, você vai ver
um triângulo. Ela pode ser quadrada, né? Ela pode ser quadrada, ela pode ser trapezoidal, e assim, e para cada tipo de equipamento, a gente tem um tipo de formato de rosca específico. Por exemplo, vocês vão observar, num torno mecânico, por exemplo, se vocês olharem o fuso do torno mecânico, o fuso é trapezoidal. Por quê? Porque quando a gente engrena ali no automático do torno, além de estar fazendo movimento contínuo, a gente está fazendo esforço. Então, para aquele tipo de aplicação, é necessário uma rosca trapezoidal. Para grandes esforços, por exemplo, a gente usa rosca com perfil arredondado. É muito utilizado esse perfil de rosca arredondado na indústria naval. Então, indústria naval, vocês vão encontrar bastante rosca com perfil redondo. O que é o filete? O fio. Filete é isso aqui, ó. É a distância, filete, é a distância de um centro de um fios, né? Eu vou falar o que é o fio. Filete é o próprio formato. Agora, fios, desculpa, passo, né? Passo é a distância de um centro de um filete ao outro. Isso aqui é passo. Então, o passo é isso aqui, ó, a distância de um centro de um filete ao outro. Isso a gente chama de passo. Então, isso é o passo. A distância de um centro de um filete a outro. Então, é o passo. Toda vez que eu falo passo, eu estou falando de parafuso em milímetro. Então, por exemplo, se eu vejo assim, ó, M10, eu estou falando de parafuso em milímetro ou em polegada? M10. Milímetro. Milímetro. E qual que é o diâmetro do parafuso? 10. 10. Então, toda vez que eu falo de parafuso em milímetro, eu falo de passo, que é a distância de um centro de um filete ao outro. O que vai diferenciar uma rosca em milímetro e em polegada, principalmente, é o ângulo de inclinação da rosca. Rosca em milímetro, ou rosca, o que a gente chama de rosca métrica, o ângulo de inclinação é de 60 graus. 60 graus. Então, ó, rosca, principalmente o que difere uma rosca métrica de uma rosca Whitworth é rosca em polegada. Então, ó, M10 é uma rosca em milímetro, o passo é a distância de um centro no filete ao outro, e o ângulo de inclinação é 60 graus. Uma rosca em polegada, vou tentar desenhar melhor aqui, só para vocês entenderem. Uma rosca em polegada não é passo, é fios por polegada. Então, eu vou desenhar aqui, né, para ficar mais ou menos igual. Então, ó, rosca em polegada, a gente fala, não é passo, é fios por polegada. Ou seja, se eu falar que é uma rosca 10 fios por polegada, se eu abrir o paquímetro lá em 1 polegada e 25,4, eu vou contar justamente, se eu falar que é 10 fios por polegada, se eu abrir a rosca lá, o paquímetro em 25,4, eu vou contar 10 filetezinhos desse aqui. 10 filetes. E o ângulo de inclinação aqui, ó, é diferente, porque o ângulo de inclinação aqui é 55 graus. Por isso, 55 graus. Então, ó, observem que difere também. Entrou um colega aí, puder aceitar ele para mim, o ângulo de inclinação é 55 graus. Por isso que muitas das vezes a gente pega lá, eu já vi acontecer muito isso na indústria, o cara pega um parafuso de 1/4, que é 6,35 milímetros, e tenta colocar ali numa rosca M6. Ele vai começar a entrar, só que vai travar. Por quê? Porque o ângulo de inclinação é diferente. Então, ó, passo é para rosca em milímetro e fios é para rosca em polegada. Então, fios por polegada. Até aí, tá tranquilo, pessoal? Vocês conseguiram compreender? Dúvida até agora? Referente a isso que eu estou falando para vocês? Posso avançar? Só uma dúvida, professor. A respeito, você falou assim, se sabia diferenciar aí o parafuso quando ele é em milímetros e quando ele é em polegada. Isso é visível, porque a diferença é muito pequena, 5 graus só. Isso é visível a olho nu ou tem que ter algum auxílio de ferramenta para... Você vai ter que usar um calibre de rosca ou um pente de rosca. Um calibre de rosca ou um pente de rosca, você vai conseguir... Eu vou abrir uma aqui para vocês. Eu vou pegar uma imagem aqui e aí vou mostrar para vocês essa ferramenta. É um calibre de rosca ou um pente de rosca, você consegue verificar isso.
E é com essa ferramenta que você vai conseguir identificar. Se é um parafuso em milímetro ou em polegada. Se você medir o parafuso também, com o parquímetro você vai conseguir identificar. Vai saber se é polegada ou se é milímetro, porque todos em polegadas vai dar números, não vai dar número exato. Por exemplo, você abrir o parquímetro, medir um parafuso de 1/4, ele vai dar 6,35. Então, de cara, você já sabe que é um parafuso em polegada. Porém, as outras informações, você vai precisar de usar um calibre de rosca. Aí, entendi. Porque eu pensei que você tinha alguma manha para identificar isso visualmente. Sim. Não, você vai ter que fazer, igual eu falei, vocês vão ter que usar, né? O que a gente faz no dia a dia, a expertise que a gente tem, é o quê? Eu meço o parafuso. Eu vi que não deu números exatos, eu já sei de cara que é um parafuso em polegada. Aí eu já vou no calibre de rosca e já vou já na parte que mede só polegada, para mim não ficar perdendo tempo, entendeu? Quando você fala em medir o diâmetro. Eu meço o diâmetro do parafuso. Mudou aí para vocês? Mudou. Tá, ó, esse é o calibre, ó. Tá vendo que tem uma parte que a gente vai conseguir verificar a parte em polegada e outra parte a gente vai conseguir verificar a parte em milímetro. Tá bom? Então, ó, vocês estão conseguindo visualizar? E realmente, vai ter que colocar e encaixar para verificar, né? É testando mesmo. Tem que testar. Tranquilo até aí, pessoal? Beleza. Sim. Então, beleza. Ficou alguma dúvida nesse sentido ou não? Vou voltar lá para a atividade agora, porque a gente estava só mostrando para vocês alguns detalhes da atividade. E agora a gente vai voltar para a atividade, para a gente dar uma ênfase para que vocês entendam o sentido daquela atividade. Tá. Mudou aí, Alan, para você? Sim. Então tá. Então, uma parte dessa atividade que eu estou mostrando para vocês é a parte da classificação de parafuso que foi feita na aula presencial. Então, vocês, a priori, vocês viram a classificação de um parafuso em milímetro e depois foi a classificação de um parafuso em polegada. O interessante é que vocês observem que a forma de classificar é muito semelhante, tanto em milímetro quanto em polegada. O que você vai ter que levar em consideração? Primeiro, classificar o formato da cabeça. Depois, observem que parafuso em polegada, ele colocou um detalhe aqui, G1. O que esse G1 quer dizer? Olha aqui na tabela do lado aqui, que esse G1 aqui, ó, refere-se ao tipo de material que o parafuso é fabricado. Por exemplo, G1, aço de baixo carbono. O nosso não tem isso não, professor. Não tem esse detalhe? Não, tem algumas coisas que tá diferente. Então, até estou mostrando para vocês, para que vocês fiquem atentos. Quando tiver uma informação que vocês não identificarem, tem que, opa, isso aqui eu não sei, vou dar uma pesquisada. Porque o EAD, ele faz isso muito com a gente. Ele desperta essas curiosidades. Então, já respondendo a essa pergunta para vocês, então, G1, que apareceu lá na resposta, é o quê? Refere-se ao tipo de material que é fabricado o parafuso. Depois aparece essa sigla aqui, o NC. Lá na tabela, lá, o NC refere-se ao quê? Ao tipo de rosca, que é uma rosca grossa. E aqui, ó, meia polegada aqui, refere-se ao quê? Ao diâmetro. E depois ele vai mostrar para você o comprimento do parafuso. O comprimento do parafuso aqui, nominal. E vai mostrar a última informação, se é rosca parcial ou se é rosca total. RP, rosca parcial. Posso avançar, pessoal? Posso avançar? Então, beleza. Vamos avançar. Uma informação que é importante, vocês vão precisar dessa informação, é essa informação aqui, ó. Classe de resistência. Como que eu calculo isso? No próprio exercício, né, a gente tem um exemplo aqui, ó, um parafuso de classe 8.8. Então, ó, quando eu multiplico os dois números, né, 8 vezes 8, eu vou achar o quê? A tensão de escoamento. Então, eu acho a tensão de escoamento. Eu vou pegar um plástico aqui só para mostrar para vocês, para fazer um exemplo. Vou parar só um pouquinho aqui, só para dar um exemplo para vocês. Tá, pessoal,
Vou voltar a tela aqui só para a gente definir o que é a tensão de tração e o que é a tensão de escoamento, só para vocês ficar bem visível isso para vocês. Tá. Vou mudar a tela aqui. Vou abrir aqui a minha tela. Tá. Vocês conseguem visualizar esse plástico aqui? Sim. Tá. O que é tensão de escoamento? É quando eu aplico uma carga aqui, ó. Tá, ó. Eu tô aplicando a carga. Ó, tô aplicando a carga. Então, ele não deforma. Antes de deformar. Então, antes de deformar, isso é a tração de escoamento. Ele não deformou. A partir do momento que ele começa a deformar aqui, ó, ele sai, então, e vai para aquela última... Vocês observou que a gente calculou duas variáveis lá? Foi a tração de escoamento, e a tensão de escoamento e a tensão de tração. Ou seja, vocês vão ver que a tensão de escoamento ela vai ser menor que a tensão de tração. Por quê? A tensão de escoamento é a máxima tensão até onde eu vou conseguir aplicar a carga sem o parafuso deformar. Vocês vão ver que naquele exercício lá em específico, eu dei aquele exemplo de 8.8, a gente vai ter lá uma tensão de escoamento de 64, uma tensão de escoamento de 64 e uma tensão de tração de 80. Ou seja, quando ele chegar em 64, ele ainda não deformou. Só que quando eu aplicar uma carga, continuar aplicando a carga, ele vai deformar. Então, ele sai da tração de escoamento e vai, então, e ele suporta até 80, vai até romper. Até romper. Ficou claro isso para vocês? O que é a tensão de escoamento? É quando aplica a carga, é a máxima resistência que ele vai ser submetido à carga. O Rover quer falar? Não, é só para indicar que tá indo tranquilo aí. Tá, beleza. Então, pessoal, só para vocês entenderem. Então, ó, só um exemplo. Parecido com o conceito, então, de tensão e pressão, certo, professor? Mais ou menos, similar. Só que vocês têm que entender, ó, eu aplico uma carga, até, ó, ele vai suportar até os 64, sem deformar. A partir do momento que ele começa a deformar aqui, ó, opa. Então, a gente está calculando essa resistência. Então, até esse exemplo aqui, ó, só para vocês entenderem, vou voltar para lá, para a janela, só para vocês entenderem. Aqui, ó. Eu falei para agora eu vou lá. Aqui, ó. Até 64 kg força por milímetro quadrado é a máxima carga que ele vai suportar sem deformar. Porque a partir daí ele vai começar o quê? Ele vai começar a deformar. E ele vai suportar até 80 kg força por milímetro quadrado. Mais do que isso, o parafuso rompe. Então a gente calcula a tensão de escoamento, é a máxima, ou seja, a máxima força que ele vai conseguir resistir sem deformar. E depois, se for lá para 65, ele já começa a deformar. E ele vai até 80. Passou de 80, o parafuso rompe. Ficou claro isso na cabeça de vocês ou não? Sim. O que a diferença da tensão de escoamento e a tensão de tração? Tranquilo? Uhum. Então, essa classe de resistência aqui, ela é muito importante. Por quê? Porque, de repente, você troca um parafuso numa máquina e você começa a observar que ele não resiste, né? Não está resistindo. Você vai ter que fazer o quê? Pensar, opa, se for um parafuso original do equipamento, é um indicativo que tem algum problema na máquina. Se for um parafuso original da máquina. Porque está tendo uma sobrecarga excedente naquele parafuso. Porque o parafuso também serve para a gente dar manutenção como um fusível, como um indicador. Porque senão você troca o parafuso, coloca um parafuso com uma resistência muito alta, e aí, em vez do parafuso romper, né, e aí o equipamento parar, ele vai estragar outra peça que tem um valor agregado maior. Então, também tem que ficar atento a isso. Agora, quando a gente vai projetar um equipamento, aí a gente leva em consideração justamente essa classe de resistência do parafuso. Agora, se vocês conseguiram entender isso, pessoal? Ficou claro na cabeça de vocês? Sim. Porque o parafuso também funciona como um fusível para a gente dar manutenção. Então, vamos lá. Vamos avançar. Então, ó, a gente viu como que faz o cálculo. Para calcular a tensão de escoamento, basta multiplicar os dois números. Se caso eu quiser calcular a tensão de tração, eu multiplico o primeiro número por 10, eu vou achar, então, a tensão de tração. O exercício, ele vai dar algumas informações para a gente. Qual a informação que ele dá? Vocês vão ver que no descritivo do próprio exercício, ele vai colocar para você o que significa cada letrinha dessa aqui, ó. Cada MF, o que é, ZB, D2. Então, cada variável dessa aqui, ele descreve para você o que é.
E também tem as fórmulas. A primeira coisa que a gente tem que fazer, que está lá na segunda etapa, é calcular a força que está sendo aplicada pela carga do blank, ou seja, o quanto está sendo, a força que está sendo aplicada ali, o peso da carga sobre os parafusos está aplicando quanto de força. E aí a gente tem a fórmula, né? Que é o momento fletor, que é D1. O que é D1? Distância de aplicação da força, você tem lá no exercício, vezes o P. O que é o P? Carga. Então, você tem a distância e você tem a carga. Então, basta multiplicar a distância vezes a carga, você vai achar o momento fletor. Achei o momento fletor, eu tenho que achar o que agora? Eu tenho que saber que a força é igual o momento fletor dividido por D2. O que é D2? Distância de aplicação da força, ou seja, dos dois pontos. Fiz isso, eu achei a força. Só que não para por aí. Eu tenho que lembrar que eu tenho dois parafusos, eu tenho que distribuir essa força. E aí, distribuindo essa força, eu vou saber quanto está sendo aplicado em cada parafuso. Então, essa é a segunda etapa. Avança. E aí, a gente vai para a etapa 3, que é o cálculo da resistência ao esforço que cada parafuso suporta. Tá tranquilo até aí, pessoal? Tá tranquilo? Então, a etapa 3 consiste basicamente nisso. É calcular a resistência ou esforço de cada parafuso que cada parafuso suporta. E aí a gente tem, lá no próprio exercício, as fórmulas, basta jogar nas fórmulas. Tranquilo? Posso avançar, pessoal? Pode avançar. Então vamos lá. Tá. E a última etapa, pessoal, que vocês não estão realizando, a maioria das pessoas que mandaram as atividades não está mandando a última etapa, que é o relatório de conclusão. É descrever o que você concluiu com os seus cálculos. Então, a última etapa vai ser o quê? O relatório de conclusão. Eu peço que vocês fiquem atentos. Então, a atividade 4, a SAPEN 4, basicamente é isso. Tranquilo até aí, pessoal? Posso avançar para a próxima atividade? Posso? Sim ou não? Posso avançar, Alan? Assistindo aqui um pouquinho rapidinho aqui. Pode. Tá tranquilo. Vou voltar para cá, vou perguntar para vocês Vou parar de compartilhar a tela com vocês, focar mais aqui. Pessoal, vocês entenderam a SAPEN 4? Como que ela consiste? A SAPEN 4 basicamente é o quê? Você tem um suporte e sobre esse suporte tem um peso. E o que suporta esse peso, o que está segurando o suporte são dois parafusos. Então, toda atividade ela está envolto desses dois parafusos. Saber se esses dois parafusos vão suportar aquela carga ou não. E a gente fez uma rápida revisão aí, mostrei para vocês, para que vocês entendam como tem que ser feito o desenvolvimento da atividade. O próximo passo agora, nossa próxima SAPEN, para conhecimento agora, para dar uma revisada, é na SAPEN 5, mostrar o que é a SAPEN 5, o que ela pede. Vou voltar lá, vou abrir lá a SAPEN 5 para vocês, e a gente vai falar um pouquinho da SAPEN 5. E aí a gente vai tirando as dúvidas da SAPEN 5. Tá, vou mudar a tela aqui agora para vocês. Tá. Mudou aí, Alan, para você? Mudou. Tá, então vamos lá. Vamos lá para a SAPEN 5, então. Tá, vamos abrir a SAPEN 5. Vamos ver o que a SAPEN 5 pede, né? Quando a gente abrir a SAPEN 5, a gente vai ter, sempre todas as atividades têm, que é a situação de aprendizado, né? Ele cria uma condição. Então, quando vocês abrirem a SAPEN 5, vai falar justamente sobre isso. E aí, uma situação problema. Qual que é a situação problema da SAPEN 5? Refere-se a uma máquina, né? Que uma correia arrebentou, estou falando, né, de forma superficial, uma correia arrebentou e o pessoal identificou o anomoxerifado. Só que com dimensões diferentes da que era usual. E ele pergunta para você se pode usar essa correia, se essa correia ela pode ser aplicada ou não. Então, o problema gira em torno disso. E aí a gente tem um anexo que é usado no momento presencial, tá bom? Eu vou até abrir para vocês aqui.
vou abrir para vocês, já vou direto para a atividade. E aí, deixa eu já abrir aqui a atividade Sapiens 5. Tá, só um instantinho. E aí a gente vai entender. Sempre, pessoal, busquem entender do que se trata o exercício. Então, vamos lá para a Sapiens 5. Alan, mudou para você aí a Sapiens 5? Sim. Então, tá. Então, como eu falei para vocês, o descritivo, né, a situação, problema que envolve a Sapiens 5 é justamente isso. A gente tenta buscar uma situação real, aonde você tem um equipamento que ele rebentou a correia, e aí o colaborador ele vai até o almoxarifado, encontra uma correia, porém a correia não é igual a que tinha no próprio equipamento. Ele tem outra correia e pergunta para você se pode usar. E aí, o interessante é que a gente tem algumas atividades para ser feita. A primeira atividade, ele fala para você que é uma situação, um problema também, para te ensinar. Ele fala para você que você tem uma furadeira de bancada. Essa é a atividade que vocês realizaram no momento presencial. E aí ele fala que você tem uma furadeira, e aí ele fala a potência da furadeira, ele fala a rotação. Alguém não sabe o que é RPM? Alguém não sabe o que é RPM? Mas eu vou falar RPM é rotação por minuto. Então, no exercício de introdução, ele fala para você assim, que você tem uma furadeira de bancada, acionada por um motor elétrico em corrente alternada e síncrone, com potência de 1 CV, cavalo a vapor, e 1160 RPM, trabalha 18 horas por dia, e o eixo árvore deverá girar em 400 RPM. E aí ele pergunta para você determinar qual tipo de correia em V necessário, e você tem que escolher o tipo de correia e também o diâmetro das polias. Então, esse é o exercício de fixação. Vamos lá, então. A primeira coisa que você vai encontrar é uma tabela. É justamente essa tabela aqui, ó. Como que eu vou fazer a leitura? Observem aqui, tá? A, B, C, D, E. Esse aqui é o perfil da correia. Observe que aqui embaixo aqui tem rotação por minuto. Lá no nosso exercício, a gente sabe que a rotação por minuto é 1160. 1160 RPM por minuto. Então, como a gente já tem essa informação, a gente vai ter que fazer esse cruzamento na tabela para encontrar, a gente vai fazer o cruzamento de rotação para encontrar o perfil da correia. Então, 1600 está mais ou menos por aqui, ó. Mais ou menos por aqui. E ele fala para você também referente que é a potência, né? Que é meio CV. Então, você vai vir aqui, ó, fazer o cruzamento aqui de meio CV. Meio CV está mais ou menos aqui, né? Meio CV. Aqui, ó. Tô fazendo cruzamento aqui, ó. É a potência do motor. Então, meio CV. E aqui, ó, eu fiz, ó, tracei uma linha, meio CV. E aqui, a rotação do motor. Então, ele está em qual quadrante? Está nesse quadrante aqui, ó. Até aqui, ó. Até nesse quadrante aqui, refere-se à correia do perfil A. Desse quadrante aqui para frente aqui, refere-se à correia do perfil B. E assim sucessivamente. Então, esse cruzamento que a gente fez aqui na tabela, a gente identificou que refere-se a uma correia perfil A. Exemplo. Se fosse um motor aqui de 10 CV, com uma rotação de 2.300, ó, eu faria mais ou menos isso aqui, ó, 10 CV, então, ó, traçaria uma linha para cá, né? Posso traçar uma linha reta aqui até no final aqui, depois pegaria a rotação, colocasse aqui 2.500, e aí, aonde cruzasse o ponto, eu olhava em qual quadrante que tá. Ficou tranquilo até aí, pessoal? Alan, você conseguiu compreender? Como que o pessoal... Vamos fazer aqui, então, aqui, ó, nessa tabela aqui, a leitura dessa tabela, do lado esquerdo, eu tenho a potência do motor. Então, aqui, ó, a potência do motor. Aqui, embaixo, eu tenho a rotação do motor. E assim, na tabela, a gente tem os quadrantes, ó. Contar aqui, 1, 2. Esses dois quadradinhos aqui, ó, até aqui, ó, esse retângulo que formou é o quadrante da correia E.
esse quadrante aqui, ó, da correia D, esse quadrante aqui que vai do 40 até o 20 aqui, é o quadrante da correia C. Agora entendi. Esse quadrante que vai do 20 até, aqui, ó, vai até o 5 aqui, até aqui no 5 aqui, ó, é o quadrante da B. Pegando aqui, ó, quase chegando no 5, até aqui no 0, é o quadrante da A. Então, eu faço o cruzamento aqui, ó, da potência do motor. Então, ó, eu faço, é como se eu pegasse aqui uma caneta aqui, ó, e tracejasse aqui até no final. Posso fazer até lá no final. E aí eu pego a rotação aqui, ó, e aí faço também, né, vou fazendo um traço. Quando cruzar as duas linhas, eu paro e vejo. Opa, está em qual quadrante? Está no quadrante A, B, C. O cruzamento aconteceu em qual quadrante? No caso aqui, eles não fizeram uma linha até no final. Estou falando até no final para que vocês entendam. Para esse exemplo aqui, ó, como que ele descobriu o perfil? A potência do motor é meio CV. Então, meio CV está aqui, ó. Tá vendo? Tá de amarelo aqui, ó. Meio CV. Então, ele veio, fez o cruzamento até aqui. Qual que é a potência do motor? 1160. Ó, 1160 dá mais ou menos aqui, ó. Ó. E aí ele esticou a linha. Cruzou meio CV mais a rotação. Tá em qual quadrante? Quadrante A. Se está no quadrante A, então o perfil da correia é A. Ficou alguma dúvida? Agora eu entendi. Ficou claro? Pessoal, posso avançar? Posso avançar? Quando fala quadrante aí, é entre as linhas, né? E isso entre as linhas. Onde as duas linhas se cruzaram. Eu tô falando aí assim. Tá abaixo da linha de cada um. Beleza. O quadrante que eu tô falando para vocês aqui, ó, é o limite que define se é perfil A, perfil B, perfil C, perfil D, perfil E. O perfil da correia, a seleção do perfil da correia vai ser de acordo com a potência do motor e a rotação do motor. Quando eu aumento a potência do motor e aumento também a rotação, aumentou a potência do motor aqui, ó, eu vou ter que fazer o quê? Mudar o perfil da correia. Eu estou falando do quadrante, é justamente onde fica perfil A, perfil B, perfil C, perfil D e perfil E. Tá tranquilo? Mas, professor, só uma dúvida. A quantidade de RPM não determina muito, né? Porque não, o que vai determinar é a potência do motor. A potência, né? Isso. Tranquilo? O que vai determinar é a potência. Vocês entenderam como que foi feita aqui a seleção aqui usando essa tabela? Sim. Posso avançar, pessoal? Por exemplo, professor, só mais uma pergunta. Eu posso utilizar só a potência do motor para determinar, não preciso do RPM, então? Você vai precisar, porque você vai ter que fazer o cruzamento, né? Mas eu posso ter, por exemplo, 1000 RPM a 80 CV. Vai ser de qualquer jeito categoria você vai escolher aqui a 80 CV. Vamos pegar um exemplo aqui. Vamos pegar aqui o 60, né? Tá. Pode falar, pode pegar aqui, por exemplo, aqui o 60. Por exemplo, se eu escolher a 60 CV, posso pegar qualquer tipo de RPM, ele vai continuar na categoria vai E. Ser na casa da E. Vai se manter. O RPM não determina o tipo da correia, que vai determinar só o CV, então. Só a potência. Bem observado. Não determina, porque depende de onde cruzem. Se você jogar muito RPM aí, vai chegar mais pro lado, né? Onde as duas se cruzam. Não, mas a categoria, ela se estende até... Não tem definido. Vamos pegar 3.000 aqui, por exemplo. Pegar 3.000 aqui. Não, mas é porque... Tá, pode falar. Onde as duas linhas se tocam. Então, onde as duas linhas se tocam. Então, se você aumentar o RPM... Pode falar, pode continuar. Então, vai influenciar sim. Se aumentar o RPM, você pode jogar lá no topo, que não dá, ué. Pega aí 3.000 RPM, por exemplo. Pega lá 80 CV. Não vai continuar no E. Mas a linha vermelha ainda determina alguma coisa, professor? Então, você vai ter outros perfis de correia. Você vai ter outros perfis. Então, outra coisa isso aí. Então, o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Sempre, vamos pensar dessa forma para a gente não complicar a situação. Eu vou ter que fazer sempre o cruzamento da potência, o cruzamento da potência do motor e o RPM. Aonde cruzar, eu vou observar qual é o quadrante. Então, a gente pegou esse exemplo aqui, de meio CV. Aonde a gente pegou a potência do motor, então, a gente fez com o cruzamento da rotação. Onde teve o cruzamento, esse ponto aqui, falo cruzamento é esse ponto. Tá em qual quadrante? Quadrante A ou B? Quadrante A, então é perfil A. Tranquilo? Então, professor, então o quadrante que determina essa linha vermelha que está subindo. Não, o quadrante aqui não. Esse aqui é o limite,
O quadrante A, vamos só... Posso falar, Wesley? Eu acho que mata a dúvida dele. A linha vermelha é onde define o limite do quadrante. Então, por exemplo, quadrante A é até a primeira linha vermelha. Quadrante B é entre a primeira linha vermelha e a segunda linha vermelha. E assim sucessivamente. Entendeu? Sim, por isso que você tem que ver onde que as perguntando. duas linhas se encontram. Se tiver dentro do quadrante... porque as linhas vermelhas... Pois é, as linhas vermelhas são o limite entre os quadrantes, entendeu? Isso, é porque o professor usou como exemplo, por exemplo, o quadrante E, ele vai do 80 até o 60 ali, mínimo, né? Só que o D também vai do 50 até o 80. O limite aqui, ó. Eu achei que era o E, só ele não vai do 60 até o 80. É onde cruza as duas, entendeu? Onde as duas se encontram. Você vai fazer uma linha vertical e uma horizontal, tanto de RPM quanto de potência. Aonde as duas se encontrarem é onde você vai ver em qual quadrante que caiu. Se é quadrante A, B, C ou D. Ficou tranquilo? Outra observação, pessoal. Para cada perfil de correia também tem uma dimensão, tá bom? Perfil A, perfil B, tem dimensões. O professor chegou a abordar isso com vocês? Ou não? A gente não chegou nessa aula ainda. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Também. Oi, desculpa, pode falar. Só uma dúvida aqui, é porque no caso, igual você está falando aí, no meu exercício lá, o meu resultado chegou não na mesma correia de A70, já chegou em outro perfil de correia que vai dar o mesmo diâmetro que está pedindo na polia lá, no caso. Vai chegar nos cálculos ainda, eu vou mostrar os cálculos para vocês. Eu só estou abrindo aqui eu quero mostrar um negócio para vocês aqui. Eu vou compartilhar só para que vocês... A respeito da classificação de correia? Você mesmo tinha passado, em sala. Eu passei em sala, mas como tem um pessoal que não teve aula com a gente, onde eu passei o perfil e tal, tem um pessoal de Lusiana, eu vou tentar mostrar para eles também, que de repente pode ser que tenha essas dúvidas também. Eu vou abrir aqui. E aí vou compartilhar com os colegas, porque eles vão entender também essa questão do perfil. Deixa eu só achar aqui um perfil legalzinho para mostrar para eles. Tá. Vou abrir aqui, vou compartilhar, porque na sala de aula a gente conseguiu mostrar para o pessoal que estava aqui em Anápolis, mas o pessoal de Lusiânia mudou para vocês? Mudou. Tá, eu quero que vocês observem isso aqui, ó. Como eu falei para vocês lá, ó, A, B, C, D, E, para cada correia, ela tem uma dimensão, tá bom? Então, essas dimensões, elas são padronizadas. Então, a correia perfil A, ela tem uma dimensão específica. Olhem a tabela aqui, por exemplo, perfil A. Aqui em cima, aqui, a largura tem que ser quanto? 12. 12, ok. O B tem que ser quanto? A altura? 8,5. Então, com essas dimensões, com o próprio parquímetro, se caso você tiver dúvida, se você tiver uma tabelinha dessa, ou você memorizar isso, não tiver em mão, com o próprio parquímetro, você consegue identificar o perfil da correia. Porque pode acontecer o seguinte, você está realizando a manutenção, a correia arrebentou. E aí, a correia perfil A, B, C, qual que é o perfil da correia? Com o parquímetro na mão, você vai medir a correia, a largura e a altura, você já consegue definir se é perfil A, perfil B, para que você não gaste um tempo maior no almoxerifado ou peça uma correia, né, para o pessoal da almoxerifado, talvez não tenha tanto conhecimento assim, o cara vai te entregar uma correia que não é o perfil ideal. Então, com o próprio parquímetro e com essas informações, você consegue distinguir, saber qual correia que é, qual que é o perfil da correia. Sempre vai ser essas dimensões? Essas dimensões, sempre. É padronizado, isso é padronizado. Então, se eu tiver qualquer uma dessas duas medidas, eu já consigo determinar qual que é. Qual que é o perfil da correia? Essas dimensões da correia Mas são... depende também do formato, né, professor? A gente está falando de correia... Depende também do formato da correia, né? Que, inclusive, a gente está falando de correia... A tabela que você passou, inclusive, em sala de aula foi da... Eu estou mostrando correia trapezoidal. Então, a tabela que a gente pegou em sala de aula está diferente. Então, Trapezoidal em sala de aula foi uns valores diferentes. Deu valor diferente? A perfil A seria 13 milímetros de largura. Sim, 13 milímetros de Tá, largura, a B 17. Eu peguei aqui, na realidade,
a descrição desse fabricante. Peguei de forma aleatória, tá bom? Só para mostrar para vocês que tem essa informação. O ponto-chave é saber que as correias têm dimensão. Uhum. E que com essas dimensões, por exemplo, você já... Pode falar. Pode falar. Trapezoidal e ENV é a mesma coisa? É a mesma coisa. A mesma coisa. E tem que lembrar também que as polias também têm dimensão. Isso também é dimensionado. A gente vai ter provavelmente a gente vai ter uma aula ainda de elementos de máquina, que aí a gente vai eu vou conseguir mostrar para vocês todas essas informações. Eu estou abrindo o exercício, né, para mostrar para vocês alguns detalhes que muitas vezes passam despercebido. Então, referente àquele entendimento lá, para selecionar o perfil da correia de acordo com aquela tabela, ficou claro para vocês? Eu ainda fiquei com uma dúvida aqui. Então tá, vamos voltar lá. Eu vou dar um exemplo agora só para... Vamos voltar lá. Se eu estou imaginando ou não. Então tá, peraí. Aquelas linhas vermelhas ali me confundiam um pouco. Não sei se é para usar elas ou não. Não, o mais importante, o que você tem que entender é onde cruzar as linhas. Não, beleza, sim. Mas o que vai determinar se é A, B, C ou D, por exemplo? Então tá, peraí. Então vamos voltar lá. Vamos voltar lá no exercício. Deixa eu voltar aqui no exercício. Tá. Eu vou voltar lá e aí a gente entende isso. Ó, te dar um exemplo ali, ó. Tá, peraí, só um instantinho. Deixa eu colocar no exercício aqui, que aí a gente faz. Beleza. Mudou aí para você? Sim. Fala uma potência aí. Fala uma potência do motor aleatório. 25. 25. Então, 25 seria... 25, quase 30 ali. 25. Seria mais ou menos aqui. Seria mais ou menos aqui, onde eu tô com a setinha aqui. Isso. Tá. 3.500 RPM. Tá, ó. Fazer um... Seria, ó, 3.000... Traça uma linha imaginária aí. Então, ó, a gente faria isso aqui. Seria, ó, 25 seria mais ou menos. Traçar de fora a fora aqui. Isso. E seria quanto? 3.500, aí mesmo. Então, ó, seria bem aqui, ó. A linha cruzaria mais ou menos aqui, ó. Pode ser 4.000 RPM, então. Quero que chegue mais um pouquinho pro lado. Quero que acompanhe o final dessa rampa aí. Então, ó. Ela seria o quê? Ela estaria também aqui no limite do perfil C, ó. Perfil da correia seria C, ó. C. O limite o que determina é a linha horizontal, não tem nada a ver com essa... Não, é o cruzamento das duas. Aonde ela cruzou, ó. Certo. Observa aqui, ó, o quadrante C. Vamos observar onde começa o quadrante C, ó, só para você entender. O quadrante C começa aqui, ó. O quadrante C começa aqui e termina bem aqui, ó. Ó, começa aqui, ó, o quadrante. Onde ele começa? Ele começa aqui e termina aqui, ó. Porque daqui para baixo é perfil B. Olha o retângulo aqui. Quando a gente faz esse cruzamento das linhas, você vai ver em qual quadrante que ele encaixou, que ele caiu. Essas linhas vermelhas não é sobre isso, então. Não, ó, que a gente tá... Vamos pensar assim, ó. Só no cruzamento, para não te confundir a cabeça. Ó, ele tá fazendo aqui, ó, como se fosse uma rampa de aceleração aqui, ó. Como se fosse uma rampa de aceleração. Ó, aumentando. O que você tem que levar em consideração é sempre o cruzamento. Aonde cruzou a linha vertical com a linha horizontal. Sempre o cruzamento da linha vertical com a linha horizontal. Ó, o ponto. Ele caiu em qual quadrante? Por exemplo, esse aqui caiu em qual quadrante? Aqui, ó. Caiu no quadrante B. Caiu no quadrante B. Então, seria uma correia perfil B. Tá. Eu achei que tinha alguma coisa a ver o quadrante entre essas linhas vermelhas aí. Ele está mostrando para você só a questão como se fosse uma rampa de aceleração. Ó. É uma rampa de aceleração. Só isso. O que você tem que levar em consideração, para não complicar a sua cabeça, sempre é o quê? Aonde cruzou as linhas? Qual ponto? O ponto de cruzamento das linhas. Caiu no quadrante A, B, C ou D. Basicamente é só isso. Tá. Tranquilo até aí? Sim. Posso avançar ou não? Posso avançar? Então vamos lá. Aqui, ó. O exercício em si. Puramente o exercício. Olha o que aconteceu. Ele te deu aqui uma tabela. Ele te deu aqui também uma fórmula, que é uma fórmula de relação de transmissão, onde a gente tem I, N1, que é a rotação de entrada do motor, a rotação de saída. A gente tem D2, que é referente à polia secundária, e D1, a polia primária. E aí, o exercício ele pede para você o quê? A primeira coisa que você vai fazer, a gente já selecionou o perfil da correia. Você tem que fazer o quê, então? Você tem a rotação lá do motor? O N1? O N1 você tem? O N1 você tem, que é 1.600, 1.160. Você também tem N2, que é a rotação de saída, que é 400. Você tem que achar quem? A polia primária. É o D2 que tem que achar.
Você tem que achar D2. A polia primária você já tem, que é 65. Você olhando a tabela aqui, ó, ele fala para você que uma correia perfil A, o diâmetro 75, que é o diâmetro externo, menos 10. Por que ele está falando menos 10? Porque tem a profundidade do canal aonde fica encaixada a correia. Então, menos 10, você achou quem? Você achou a correia, o diâmetro da polia primária. Você precisa achar o diâmetro da polia secundária. Só jogar na fórmula agora, eu vou achar quem? Vou achar D2, que é a polia secundária. Então, a combinação de uma polia de um diâmetro 65 e uma polia de 168,5, usando o motor de meio CV, né? Um exercício fala, com rotação de 160 RPM, vai sair para mim quanto? 400 RPM lá no final. É o que acontece, isso aqui é um exemplo típico. Já viu aquelas furadeiras de bancada onde a gente só troca as correias? Aham. Então, a gente faz justamente isso aqui. Porque a rotação do motor, ela é sempre a mesma. O que vai fazer com que a rotação da furadeira mude é o que? É a combinação que você faz entre as polias. Sim. Foi justamente o que a gente fez aqui. A gente calculou, para ter uma rotação de 400 RPM no final, a gente precisa ter uma correia com diâmetro 65 e uma polia de 188,5. Então, a combinação dessas duas polias me garante que eu vou ter uma rotação final lá no eixo de 400 RPM. Foi o que a gente fez. A gente selecionou as polias e aí calculou. A gente tinha a rotação de entrada, a gente tinha a rotação de saída, a gente tinha D1 e não tinha D2. Só que numa situação comum para desenvolvimento de um projeto, você tem o quê? Você tem a rotação de entrada, você já tem o diâmetro da polia 1 e da polia 2, você tem que achar quem? N2. Você quer... Tranquilo? Posso avançar? Posso avançar, pessoal? Eu cheguei. Tranquilo até aí? Uhum. Posso avançar? Dúvida, pessoal? Wesley, Oi. no caso, no meu, não é assim, quando você corrigiu a minha lá, você disse que estava faltando uma parte lá da fórmula. Eu não entendi naquele ponto lá, no que foi que eu errei, que no caso seria o segundo passo, que seria Tá, eu vou mostrar LTB sobre 2. Tá, eu vou mostrar o que o pessoal tem feito. Tem acontecido muito isso. O pessoal tem feito isso aqui, ó. Joga a fórmula e esquece aqui do elevar aqui ao quadrado. A maioria do pessoal que me enviou, que eu falo que tá faltando alguma coisa na fórmula, porque calcula e não eleva ao quadrado aqui, ó. Esquece esse ao quadrado aqui da fórmula. Certo. É porque eu falo assim, é porque lá no resultado, depois eu tava olhando, teve uma parte lá que eu acho que foi a qual eu esqueci, eu não sei se foi talvez foi por essa. No caso, a parte de menos, que seria depois do LTB sobre 2, menos a constante. Vezes D2 mais D1, mais Isso. D2 menos D1 elevado ao quadrado sobre... O Isso, problema no caso, se eu não me falar. engano, eu fiquei sem fazer essa parte, no caso que seria esse menos aí, que seria da divisão dos dois, do tamanho da correia por 2, pelo resultado de dentro da parte depois da constante. Tá, tranquilo. Observa também o quadrado, que a maioria do pessoal que me enviou tá faltando aqui elevar ao quadrado. E aí o resultado não vai bater. Certo. Pessoal, da agora para frente, o que a gente vai fazer? Na SAPEM 4, basicamente agora é só aplicar a fórmula. É só aplicar a fórmula. Porque o mais complicado a gente já fez. Você vai selecionar aqui o perfil da correia, selecionou o perfil da correia. Com o perfil da correia, você já vai ter o comprimento da correia e o resto é só fórmula. Tranquilo, é só matemática, não vai ter mais nenhum problema. Quer ver? Vou avançar aqui. Tá bom? Tá. O que está acontecendo também na SAPEM 4, o pessoal desenvolve todos os cálculos, mas esquece de mandar a conclusão do exercício. O exercício está incompleto. Você calcula, desenvolve todo o cálculo, chega no valor, só que quando chega aqui na conclusão, aqui não me envia a conclusão. Então, na etapa 2 é o quê? É o desenvolvimento do cálculo. Vou voltar aqui. E, ó, para essa atividade, você tem a tabela, você já tem o perfil, que é uma correia A70. Se é uma correia A70, você acha quem? Você acha o comprimento da tabela, que é fornecido pela tabela, o comprimento da correia. Se eu tenho o comprimento da correia, o resto agora é fórmula. Porque eu tenho D1, eu tenho D1, eu tenho D2, eu tenho aqui o comprimento, e o resto agora é só desenvolver a fórmula. E aí, no final, pessoal, o que vocês não podem esquecer é o quê? É da conclusão. Então, vou voltar aqui e recapitular. O que a gente fez no exercício? A gente achou D1, achou D2,
achei D1, achei D2, achei o perfil da correia, achei o comprimento da correia, e é só jogar na fórmula agora. Porque as variáveis que eu tinha na fórmula, que eu precisava, era D2, era D1 e o comprimento da correia. Então, eu tenho o comprimento da correia, eu tenho o D2, que é o diâmetro da polia movida, eu tenho D1, o diâmetro da polia motora, e aí agora é só o desenvolvimento da fórmula. Até aí, tá tranquilo, pessoal? Posso avançar? Sim ou não? Pode avançar? Pode sim. Vou parar aqui. Pessoal, até agora, vocês estão conseguindo me compreender ou não? Tá confuso? Tá tranquilo? Posso Sim, avançar? eu consegui entender sim. Então, beleza. Então, vamos avançar. Agora tem o 6, né? O exercício 6, eu acho que pode ser que seja talvez o mais complexo. Eu acredito que é o mais complexo. Porque a gente vai ter que calcular a força. E aí, pode ser que o pessoal tenha um pouco mais de dificuldade. Tá bom? Vocês querem parar para tomar uma água ou não? A gente pode... Pode continuar. Não, continue, hein? Então, beleza. Então, vamos lá. Esse é o último ou vai... Esse é o último agora. O 7 ou 8 vai deixar para outro dia? Não, agora o 7 e o 8 agora eu vou deixar por conta de vocês. Se vocês falarem para mim, senhor Wesley, porque a gente já fez o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6. Agora vai ficar o 7 e o 8. O que está acontecendo, pessoal? Quero aproveitar também. Ó, está acontecendo muito isso. Um colega desenvolve atividade, aí manda para o outro colega vai e só muda o nome. Só muda o nome. Gente, não pode acontecer isso. Por quê? Pessoal, o mais importante, a nota é importante, mas o mais importante de tudo não é a nota. É o aprendizado. Pra vocês terem uma ideia, essa SAPIM agora, por exemplo, que a gente está desenvolvendo, que a gente falou lá do comprimento da correia, isso é uma situação que pode acontecer, uma situação, é baseada numa situação real. Aquela atividade que a gente desenvolveu lá de referente à dilatação linear, dilatação térmica, é uma atividade, é uma coisa que acontece nas fábricas. E se a gente não entender essas atividades, a gente não vai conseguir desenvolver bem isso, lá no momento que precisar. Mas o negócio que você está falando, no caso meu, no dia que eu tinha te falado, que eu falei com você aqui, das SAPs, até que eu tô sim, conseguindo pegar mais ou menos bem. Eu só tô um pouco em dúvida, igual eu te falei mesmo, que eu tinha te falado somente nessa 5 e nessa 6 que eu tava. As outras, o restante das outras, hoje eu consegui entrar as quase todas já. Só falta somente a 8 agora, minha aqui. Pessoal, e quando vocês tiverem dúvida referente ao exercício, nem sempre eu consigo responder de imediato, mas eu sempre vou tentar responder vocês o mais rápido possível, porque a gente tem uma quantidade de aluno muito grande. E quando for uma dúvida, pode me perguntar, eu vou tentar te ajudar. Por exemplo, os meninos que estão aqui em Anápolis, acaba que se torna um pouco mais fácil, que eu posso marcar até um dia para ir na sala e tal. O pessoal que está, às vezes, lá em Lusiana, pode ser um pouco mais difícil, mas também não é impossível. Se for uma atividade muito complexa, vocês não estiverem compreendendo, eu falo com o Cleito, repasso para o professor. Se caso o professor do momento presencial ainda não conseguir tirar essa dúvida de vocês, eu me disponho a ir até vocês. Porque, de repente, eu tento falar aqui, não entendi. Explique de novo, não entendeu? Fala com o Cleito, falou, Cleito, eu tenho que ir lá em Lusiana, porque eu tenho que resolver isso com os meninos. Tá bom? A intenção é sempre ajudar vocês. Vou voltar aqui. Tá, essa atividade, eu acredito que mudou para vocês? Mudou. Tá. Talvez seja a atividade mais complexa. Por mais complexa que seja a atividade, principalmente quando for uma atividade muito complexa, a primeira coisa que a gente vai fazer é dividir em etapas. Tudo que é complexo a gente faz por partes. A gente vai... Primeira coisa, você vai tirar as informações. Qual a informação que a gente tem aqui que é importante? O LH, tá bom? Alguém está com o exercício aberto aí? Sabe o que é o LH? Deixa eu abrir aqui, né? Vou voltar aqui, porque eu acho que... Só para vocês entenderem. Vou abrir aqui. Vou lá na atividade. Deixa eu só... Vou abrir aqui de novo, vou compartilhar com vocês a tela. Aqui, ó. É a vida nominal do rolamento em horas. É, vida nominal, isso mesmo. Aqui, ó, a gente tá falando agora da SAPIM 6. Vocês vão vir aqui, ó. Eu vou abrir o descritivo da atividade. Aqui, ó, o descritivo da atividade. Quando vocês abrirem, todas as informações importantes tá aqui no descritivo, ó. Tem o LH, tem
a relação aqui, ó, de cada rolamento, a dimensão do rolamento, fala para você da carga, quanto que é a carga dinâmica dos rolamentos. Então, essas informações você vai ter que anotar, porque sem ela você não vai conseguir resolver o exercício. E aí vem falando o descritivo completo da atividade, a situação, o problema. Tá bom? E aí, a gente vai, então, para os cálculos, porque as informações importantes estão aqui, ó, que você vai ter que fazer. Ele dá o exemplo de uma empresa fictícia, com nome fictício, então não vou gastar tanto tempo nessa parte, porque eu acredito que vocês já leram essa atividade. O que vocês vão ter que fazer é o quê? É anotar as informações que é importante. É o código do rolamento, é a capacidade dinâmica do rolamento. Vocês vão ter que anotar tanto do rolamento A, quanto do rolamento B. A rotação, beleza, essas informações a gente vai ter que anotar, porque é importante. Então, agora a gente vai para o desenvolvimento da própria atividade em si. Então, vamos lá? Deixa eu só... Aí, mudou para vocês? Mudou. Então tá, beleza. Como eu falei para vocês, por mais complexa seja a atividade, a gente sempre vai fazer por partes. Então, ó, eu sei que é um rolamento de esfera rígida, então eu anotei essa informação porque é importante. O RA, que é o rolamento A, o reação de apoio em A. O RB, que é o rolamento B, anotei as informações. Coloquei, né, as variáveis, ó, F, que é a força que está sendo aplicada, eu anotei aqui o valor. O LH, eu anotei. O N, que é referente ao RPM, eu anotei D1, D2. Todas as variáveis eu coloquei aqui, ó, eu anotei o que vocês vão fazer no exercício. Então, a primeira parte é anotar o valor das variáveis. Anotei o valor das variáveis, o próximo passo agora é o desenvolvimento do cálculo, que também tem lá na plataforma. Ele mostra para vocês os cálculos, né? As fórmulas. E aí, a segunda etapa, ela consiste em quê? Em calcular a carga radial, né? A carga, ó. Então, ó, a gente vai somar, né? Vocês vão ver, somar momentos, né? Os momentos. Então, eu tenho F1. Essas fórmulas aqui, pessoal, já tá lá, ó. A gente vai calcular as reações de apoio. Eu vou calcular a reação de apoio em RA ou em RB, que é o referente ao rolamento B. Vou calcular a reação de apoio em RA, que é referente ao rolamento A. E essas informações aqui, ó, o F você tem, o D1 você tem, o RB você tem. Então, ó, o RB é o que a gente vai calcular, né? Desculpa. Eu tenho o F1, eu tenho o D1, o RB é o que você vai calcular, o D3 você tem? Você tem, ó, volta aqui. Tá vendo que eu tenho? Então, todos os valores das variáveis aqui, a gente tem. A única coisa que a gente não tem aqui é quem? Que a gente quer descobrir, que é o RB, que é a reação de apoio. Então, essa foi. No caso, esse valor do D2 de 210, como é que você conseguiu encontrar ele aí? Me explica, por favor. Desculpa. 210, que seria o valor de D2. Tá, vamos lá. D2, vamos lá. Aqui, peraí. Voltar aqui. D2, 210. Então tá, peraí. Vamos ver o que é o D primeiro, né? O que é o D? D refere-se ao quê, pessoal? Vamos olhar na tabela lá, quer ver? Eu acho que se não me falha a memória, você também tem uma tabela. Quer ver? Quer ver a tabela? D refere-se ao diâmetro, né? Peraí, só um instantinho. Você tem a dimensão, 3.150, 210, 360... Só um instantinho para me conseguir aqui, só localizar essa informação aqui para te passar. Eu acredito que está lá na tabela. A distância a gente tem 150. Aqui, ó. Aqui, ó. Tá aqui no desenho. Que é a distância. É a distância entre centros. Aqui, ó. Você vai achar que a distância é entre centros. Deixa eu só calcular aqui para você. Eu vou fechar a minha câmera aqui e aí eu vou me ater só aqui, ó. O primeiro aqui, ó, só para a gente ter uma ideia, é a distância entre RA e RB. É quanto? Dá uma olhada no desenho. Você vai achar agora. Vamos calcular junto agora, só para você entender. 360 menos 150, 200. Então, você vai achar tanto a distância de D1, você vai calcular os 360 menos os 150. Você vai achar quem? Ó, a gente tem D3, que é a distância do centro de RA até o centro
de RB, e você vai calcular D2, que vai ser o 360 menos o 150, você vai achar o D2. Que é o que você vai usar aqui, ó. Você vai usar aqui, ó. Certo. Aqui esse D2 que eu não estava conseguindo encontrar. Aí agora eu entendi, ó, depois que você mostrou aqui, agora eu entendi aqui. Então, beleza. Ó, eu calculei a reação de apoio em B, calculei a reação de apoio em A. Então, porque basicamente, essa segunda etapa aqui é só fórmula. O que está pegando é o quê? É justamente isso aqui, ó, que a gente não está fazendo, ó. A maioria do pessoal não está extraindo as informações. Então, a gente lê o problema, parece ser muito complexo. Na verdade, é complexo, mas quando a gente começa a fazer por etapas e dividindo, no final, fica um pouco mais simples. Então, faça por partes, né? Extrai as informações, coloca de forma organizada, tá bom? Organizadinha, e depois a gente vai conseguir desenvolver os cálculos. Porque essas fórmulas aqui, ó, o próprio exercício ele oferece. Então, a gente calculou tanto o RB, a reação de apoio em B, e a relação de apoio em A. Qual que é a próxima etapa agora? É a etapa 3. A etapa 3 é justamente o quê? A gente vai calcular a capacidade de carga dinâmica. E aí tem uma fórmula para isso. O próprio exercício, ele oferece para você a fórmula. E a gente vai fazer o que agora, basicamente? Também só substituição. Então, tanto daqui, ó, para cá, a etapa 2 é substituição de fórmula. E na etapa 3 também, você tem esses valores aqui. LH aqui é o quê? LH é o quê? A gente tem esse LH? 5.000. Tem. A gente tem o N. O que é o N? O N seria a rotação. Beleza. E o resto agora é o quê? Só fórmula. Porque a gente tem a reação de apoio em A e a reação de apoio em B, que é onde eu vou jogar aqui, ó. Olha aqui para vocês verem. A gente calculou a reação de apoio em A, substituir. Que é o P aqui. O P é o quê? O P refere-se a... Lá no próprio exercício, é a reação aqui, ó. É reação de apoio em A. Reação de apoio em A. Quanto que vale? Quanto que eu achei a reação de apoio em A? 8.750 newton. Vim aqui substituir na fórmula. O LH você também tem. O N você tem. Então, se eu tenho a variável P, eu tenho a variável LH e eu tenho a variável N, o exercício basicamente já está resolvido. Só que eu não posso esquecer que eu tenho que calcular a de A e tenho que calcular também a de B. Agora, eu vou substituir a variável P referente à relação de apoio em B. E aí, calculando esses valores, eu achei, ó, de A, eu achei a de A, achei a de B, e agora eu vou fazer o quê? O último passo agora é olhar na tabela. E aí fazer o cruzamento e achar qual rolamento que vai atender a minha necessidade. Vou parar de compartilhar aqui e aí abrir a tela. Se vocês quiserem. Pessoal, ficou claro isso para vocês ou não? Eu sei que a gente não abriu demais o exercício, não, porque senão eu vou entregar o exercício de bandeja para vocês. Hein, Wesley? Oi. Só mais uma dúvida. No caso, é porque esse 6 eu te enviei lá, aí tanto é que nos dois rolamentos, o meu lá, não sei se vai ter que ficar mais ou menos por base, certo? No caso, o meu lá só modificou a questão de um só. E foi modificado. O seu exercício específico, eu coloquei, eu me lembro bem, que eu coloquei lá que tá faltando... Não, mas no caso, o 6 meu que não foi corrigido ainda, que eu enviei ele ontem para você. O 5 que eu corrigi, que eu falei para você, tá faltando um referente ao 2 lá, levar a potência. Sim. Aí no caso, é porque eu falo assim, porque no meu 6, na resposta da parte dos rolamentos, o meu só modificou um só, o outro continuou, porque continuou a mesma base que é aplicada nele, no caso, a carga. Ficou. Então, mas quando você me mandar o seu memorial de cálculo, provavelmente quando eu for corrigir o seu memorial de cálculo, vai estar errado. Porque o seu D2, você não viu que o seu D2 você não conseguiu calcular? É, que depois eu fui ver, aí eu ainda corrigi um pedaço aqui agora. Eu corrigi, eu vou reenviar ele de novo. Então, tranquilo. Perguntar, pessoal, da forma que está sendo feita, a gente está fazendo esses encontros, está ajudando vocês ou não? Sim. Tá conseguindo ajudar? O que acontece? Eu não posso abrir demais o exercício, porque senão fica assim, é só copiar o exercício. Eu quero que vocês tentem fazer.
O mais importante é tentar fazer o exercício e tentar entender o exercício. Porque a nota é consequência do seu aprendizado. Então, tentem fazer o exercício. Essa aula está gravada, vocês podem voltar depois, rever, olhar, tentar fazer de novo, tá bom? Alguém tem dúvida? Não. Posso? Wesley, Oi, pode falar, Matheus. Só falar uma coisa, tinha um outro colega aí que falou também, eu até concordo com ele realmente, que algumas dessas SAPs eu tô achando o pulo do conteúdo muito grande, tanto para o material quanto para o PDF, para o livro. Não é uma questão assim, não dá para fazer, porque tipo assim, cada exercício que eu estou fazendo, ainda mais por ser exercício contextualizado, né? Estou tentando enxergar o problema, os cálculos, tentar enxergar literalmente o que está acontecendo ali, como se eu estivesse no pátio de uma fábrica. Só que tem algumas coisas que eu acho que está ficando tão longe do conteúdo que fica meio complicado de imaginar, entendeu? Eu entendo, por exemplo, vou falar para vocês, eu elaboro prova para o pessoal, para o SAEP, e a gente tem uma dinâmica diferente de fazer. Por exemplo, para o SAEP, só para você ter uma ideia, estou contextualizando para você entender. Para o SAEP, no máximo, que a gente faz de contexto, são 3 linhas. Então, são textos contendo, no máximo, 3 linhas. Por quê? Para facilitar o entendimento. Eu enxergo muito bem o que você está falando, Matheus, porque são textos muito longos que a gente acaba se perdendo no meio. Eu já repassei isso para o Cleito várias vezes já. E assim, a gente está brigando, o Cleito também está brigando muito, para ver se a gente consegue também, para as próximas turmas agora, conseguir uma revisão para essas atividades, porque a gente entende que são exercícios muito extensos, uma situação, um problema muito longo. Quando você termina de ler a situação, um problema, você acaba ficando perdido, porque é muito extenso. O ideal é como se fosse igual ao SAEP mesmo, 3 linhas de contexto, porque aí o aluno consegue ler e já consegue de cara já entender o exercício. Eu entendo mesmo a sua frustração. E assim a gente tá brigando aí para ver se a gente consegue alterar essas questões. Mais alguma pergunta? Beleza, então. Tá bom, Matheus? A gente vai tentar agora para as próximas turmas já, ver se a gente já consegue fazer essas alterações, Matheus. A gente entende que acaba sendo dificultoso mesmo. Igual essa Sapiens 6 e a Sapiens 5, ela é muito complexa. Se a gente debruçar em cima dela mesmo, acaba que a gente não consegue resolver. Professor Wesley, Oi. Porque, tipo assim, se tivesse talvez mais questões, né? Mas a gente está tentando resolver conforme a gente está tentando entender. Eu mesmo estava tendo muita dificuldade. Depois dessas aulas presenciais aqui que a gente está fazendo online, me ajudou um pouco, mas eu respondo de acordo com o que eu entendo. É que nem um colega falou. O texto aí, o contexto é grande demais e tal, e pesquisa demais e pesquisa. A gente pesquisa tanta coisa que às vezes a gente acaba se perdendo. Mas a gente tem que focar para tentar dar conta. Igual, eu mesmo estou tentando. Professor. Nas férias eu meti a cara, estudei pra caramba, meti a cara mesmo. Fiquei até um pouco enjoado, porque é horas e horas você na frente do computador. Então, fica meio enjoativo, mas você tem que tentar dar conta de resolver o problema para passar no curso. Então, assim, eu estou entendendo da melhor forma possível que você está explicando, e eu estou tentando responder da melhor forma do que eu estou entendendo. Então, assim, não é fácil, mas a gente está tentando, né? Eu, pelo menos, estou tentando, beleza? Igual também que eu falo mesmo. Igual no meu caso também, quando eu tô com alguma dúvida, eu sempre te questiono aqui, tanto seja aqui como no particular, quando você me explica, em cima daquilo que você me explicou, do que eu já estou pesquisando aqui, já estou tentando fazer, eu consigo fazer um pouco, e eu ainda fico com dúvidas um pouco mais para frente, mas eu estou tentando fazer em cima do conteúdo que você está passando para a gente aqui mesmo. Então, beleza. Mas eu acredito que... O senhor falou que é importante, professor, a gente se esforçar e ir para o nosso aprendizado, né? O senhor acabou de falar, é importante. É verdade. Então, a gente estudando e tentando entender o máximo possível, como o senhor falou, na hora da realidade lá do trabalho, que a gente estiver praticando, isso vai acontecer lá, igual o senhor acabou de explicar. Então, assim, a gente tenta estudar e entender da melhor forma que o senhor está explicando, para quando a gente estiver trabalhando e pondo em prática esse tipo de exercício na vida real lá do trabalho mesmo, a gente lembrar e entender da melhor forma possível. Por exemplo, esse exercício que a gente viu anteriormente lá, o da Correia, o exercício 5, dá para a gente fazer ele em sala de aula, pra você ter uma ideia.
Dá para a gente replicar ele em sala de aula. Usando uma furadeira como exemplo. A gente pode fazer isso. A maioria esses 2 exercícios, igual o senhor passou aí, tanto a 5 como a 6, eles ultimamente estão sendo rotineiros para mim aqui na empresa aqui. É o que mais está acontecendo comigo aqui na empresa aqui, os 2 serviços. Acontece muito isso aí. Então a gente tenta extrair isso de situações reais. O que pode acontecer? Se igual a gente teve a aula hoje, teve essas explicações, se mesmo assim vocês não conseguirem, né, a gente pode fazer de novo. Eu posso marcar com vocês de novo, falar, não, vamos trabalhar só a SAPEN 5. Aí vocês trazem para mim as dúvidas e a gente faz. E nesse primeiro momento que a gente está fazendo agora, é justamente o quê? É um alinhamento, para que a gente não abriu tanta atividade assim, mas é um norte. Depois que a gente teve a primeira aula, a quantidade de pessoas que me enviaram a SAPEN 1, a SAPEN 2 e a SAPEN 3 foi assim, estrondoso, foi muita gente. Até então, quase ninguém tinha enviado as atividades. Agora, a SAPEN 1, a SAPEN 2 e a SAPEN 3, a maioria já me entregou. Eu acredito agora que depois dessa aula agora, desse momento que a gente teve, a maioria do pessoal vai conseguir fazer a SAPEN 4, 5 e 6, a maioria. E aquele que tiver dificuldade, a gente pode se encontrar de novo e aí explicar novamente, sem nenhum problema, tá bom? O foco é sempre ajudar vocês. O que tem acontecido? Estou falando isso, tem acontecido bastante também. O pessoal só copiando atividade. Isso é problema, para a gente é problema. Porque... Professor, a gente pode estar entrando também no privado para falar com o senhor, né? No caso, você deixou o telefone lá no grupo, tá? O que acontece? Assim, por exemplo, tá com alguma dúvida, pode falar com o senhor para tirar a dúvida, né? Pode. Nem sempre eu vou conseguir te responder de imediato. Porque às vezes você me manda uma mensagem no WhatsApp, o que acontece? Eu tenho outras demandas e acaba que eu não consigo te atender naquele mesmo momento. E às vezes você me faz uma pergunta, tem vezes que quando eu olho no WhatsApp eu tenho no mínimo umas 30 perguntas. E aí eu vou por prioridade. E aí pode ser que eu não consiga te atender naquele momento. Se tiver um pouquinho de paciência, eu vou conseguir te atender. Você está falando aí, Wesley, a gente mesmo aqui, tanto o grupo aqui a turma nossa de Itapaci aqui, e alguns aí de Anápolis, o Matheus, alguns aí, a gente criou um grupo nosso particular aqui, fora o grupo aí do curso, a gente criou, a gente tá sempre tirando a dúvida um com o outro aqui, orientando se alguém tá com dúvida, alguma coisa. Isso é bom, isso é bom, isso é muito bom, isso é ótimo.